Olá, seja muito bem-vindo. Hoje é dia 24 de novembro. Eu vou abordar aqui sobre a nova ordem mundial que vem sendo construída pelo governo Trump. Ele que, mesmo ainda não tendo tomado posse, isso só vai acontecer em 20 de janeiro, já vem alterando todas as peças desse tabuleiro geopolítico. Muitos líderes mundiais se reposicionando nos seus comportamentos, nas suas atitudes, nos movimentos esperados para o ano de 2025. E a formação do gabinete do Trump vem dando uma visão muito clara de qual vai ser a proposta de governo, principalmente para o ano de 2025. Eu acabei de finalizar um podcast com o Trump, que ele falou por mais de 3 horas. Acabei de finalizar um relatório do Marco Rubio, que é um dos membros do gabinete, falando abertamente da sua visão anti-China. Então, tudo isso vai ser abordado aqui nesse vídeo, já que hoje eu acho que existem três pontos principais, né, acontecendo de forma relevante no cenário geopolítico. Primeiro é a relação Estados Unidos e China. Segundo, relação Rússia e Europa. E a própria formação do gabinete do Trump, que já deixa claramente essa postura do Trump em relação ao comportamento, à política do governo nessa política externa. Nesse podcast que o Trump participa, foi muito interessante porque, primeiro, se você fala durante 3 horas num podcast, você não consegue fazer isso de forma encenada. Você vai realmente mostrar o que você pensa, você vai ser questionado a respeito das suas visões, e ele deixa muito claro nesse sentido. Ele fala ali sobre essa mudança na percepção pública dele, lá no primeiro mandato, quando ele sai de ser um empresário falador para um apresentador de um programa muito bem sucedido, que era o Aprendiz. Como ele era muito bem recebido pela mídia americana, e a partir do momento que ele assume o mandato, ele já começa ali, na visão dele, a ser sabotado, a receber vários pedidos de impeachment. Então ele menciona de forma muito viva essa dificuldade que ele teve ao assumir sem uma experiência prévia como político, de fato, embora certamente um construtor nos Estados Unidos vá precisar lidar com políticos, com esse ambiente, né, de legislativo, dos tomadores de decisão, essa ligação com os governos. E no momento em que ele precisou indicar ali mais de 10 mil cargos públicos de confiança sem ter nenhuma conexão prévia com Washington. Então, certamente agora ele já chega com essa bagagem, com muito mais experiência em relação à máquina pública. E as escolhas dele, na minha visão, entram como uma forma de já dar um choque ali para tentar tirar de imediato possíveis membros do Estado americano que possam se colocar como sabotadores de um próximo governo Trump. Então, isso para mim é o principal ponto em relação à construção do gabinete do Trump. Os membros desse gabinete são vistos pela mídia como extremistas, pessoas com posições muito fortes, com posições muito bem definidas do lado da direita, com vários ali considerando que é preciso implementar um pensamento anti-woke, que é essa visão de esquerda mais extremista. Inclusive, num momento em que ele chega à presidência americana com uma super vitória. Ele foi chancelado nessa visão anti-woke. Então, isso é o que o eleitor americano quer. Ele sai de ser um político visto como um polarizador, com uma série de nomes, de características ali colocadas pela mídia. E o que a gente precisa reconhecer é a maioria dos americanos quer isso. Quer essa postura do Trump. Quer colocar a América em primeiro lugar. E isso traz uma preocupação até mesmo para os seus aliados, já que claramente esses novos membros do gabinete também têm uma visão America First. Só que a forma como o mundo foi moldado desde o fim da Guerra Fria foi os Estados Unidos assumindo o papel de líder mundial. Isso tem um preço.
na manutenção de bases ao redor do mundo, militares ao redor do mundo, na manutenção de determinados governos, a exemplo de algumas monarquias no Oriente Médio, que são protegidas pelos Estados Unidos, abertamente protegidas, isso não é um segredo, eles são aliados dos Estados Unidos. E a própria Europa, onde eu vivo, vê com preocupação o Trump, porque o Trump está disposto a quebrar essa tradição em que os Estados Unidos oferecem a defesa da Europa. A Europa consegue manter um nível de investimento em armamentos muito baixo, e agora ele entende que isso precisa mudar. E quando a gente aborda esses principais temas, China, Rússia e a formação do gabinete, qual foi a postura desse novo, vamos chamar de eixo do mal, como vem sendo dito? Eu vou mostrar isso aqui direto num mapa. Então, primeiro, nós temos os Estados Unidos numa posição geográfica única, isolado aqui, sem grandes preocupações. Uma das funções do Trump é proteger a sua borda aqui da entrada de imigrantes ilegais. Isso vai ser feito, inclusive podendo fazer uso de forças militares para a expulsão desses imigrantes ilegais. Mas o que é mais importante nesse momento é esse eixo do mal vem usando, consciente ou não, de uma estratégia de tentar afinar a linha de frente americana. O que eu quero dizer com isso? Abrindo várias frentes de batalha, várias frentes de atenção. Então a primeira delas é aqui na Ucrânia, a segunda em Israel, a terceira em Taiwan. Eu diria que talvez esse aqui, nesse momento, seja o metro quadrado mais relevante do planeta, já que grande parte dos chips semicondutores saem dessa ilhazinha aqui, chamada Taiwan, que a China considera como parte da China e Taiwan se vê como um país independente. Mas não apenas isso. Não é só Israel. O Oriente Médio, ele requer uma atenção e uma presença americana constantes. Porque aqui nesse estreito tem uma das principais rotas de comércio do mundo. Aqui nesse outro estreito você tem uma saída de grande parte da produção de petróleo do mundo. Então isso exige que os americanos mantenham bases militares aqui, nessa região. Aqui, espalhadas aqui pela Arábia Saudita. E dessa forma, está visível para a nova equipe do Trump, isso já foi falado, que a ideia deles é, olha, vamos nos concentrar em um só país, o país realmente relevante, que é a China. E para se concentrar só na China, eles vão precisar abrir mão da Ucrânia e abrir mão de Israel, ainda que Israel tenha claramente apoio americano. Mas fica bem visível que essas peças vão migrar sua atenção para cá, para a China. Vamos entrar aqui especificamente sobre os membros do gabinete. Aqui nós temos o Marco Rubio, que vai cumprir o papel de secretário de Estado. Secretário de Estado é aquele responsável por cumprir a política externa americana, então ele é o grande estrategista geopolítico dos Estados Unidos e ele já colocou que o foco primário dele é a China. Então ele abertamente vê a China como a principal ameaça à segurança nacional dos Estados Unidos. Ele é um defensor declarado de Taiwan, isso até pouco tempo era algo que dificilmente você veria um americano falando dessa forma. E é favorável a restrições econômicas e militares contra o Partido Comunista Chinês. Eu acabei de finalizar aqui um material dele, que é um material que ele produziu chamado The World China Made, e aqui ele vai abordar, por exemplo, toda a visão dele a respeito dessa relação com a China.
Sobre as indústrias estratégicas, como a indústria aeroespacial, maquinário agrícola, biotecnologia, veículos elétricos, energia e geração de energia, terras raras, robôs e maquinários industriais, semicondutores, que é algo muito importante, o mais importante, eu diria, para o acesso, né, a essas novas tecnologias. E qual que é o grande ponto aqui? Que quando a gente fala de carros elétricos, o que os americanos querem fazer nesse momento é: vamos boicotar os carros elétricos chineses, assim como qualquer indústria chinesa de alta tecnologia. Então os Estados Unidos permitem que a China vá até um certo ponto e a partir dali, vedado. Não pode. Só que quem que é o maior interessado no mercado interno chinês nesse momento? Elon Musk. Então eu tenho uma previsão que o tempo de vida do Elon Musk dentro do governo americano é limitado. Talvez em 1 ou 2 anos ele comece a ter atritos com o governo e com o Trump. Com o governo, que eu quero dizer aqui, com os outros membros, né, do governo, que não estão interessados exclusivamente nos interesses do Elon Musk. É uma indústria americana relevante, isso é um símbolo para os Estados Unidos, mas o governo Trump está disposto a cortar na carne nesse começo em nome de uma vitória estratégica de médio e longo prazo. Essa é uma visão para mim que está cada vez mais evidente. O segundo ponto, quando a gente volta aqui para essa leitura dos membros do gabinete do Trump, é que o Marco Rubio inicialmente era um crítico do Putin, agora ele entende que a guerra da Ucrânia está num impasse e precisa de uma solução rápida. Porque os americanos não querem mais manter viva uma guerra na Ucrânia, que a Ucrânia não vai ser vitoriosa, provavelmente sob nenhuma condição. Inicialmente, eu achei até que fazia sentido manter a guerra, porque para os Estados Unidos era como se ele estivesse gastando ali um valor ínfimo do seu orçamento militar para sangrar um dos seus principais adversários políticos, que é a Rússia. Mas realmente, quando esses conflitos começam a se espalhar globalmente, ainda que eu entenda que o Trump tem o potencial de acalmar um pouco as coisas, porque ele é um líder mais inconsequente, mais duro nessas negociações, os Estados Unidos vão focar em redirecionar e concentrar os seus recursos na China. Só que a China vai fazer de tudo para espalhar isso. Então, como que ela faz isso nesse momento? Principalmente dessa forma, olha. A gente não para observar muito isso, mas a China está aqui, certo? China está aqui. Olha onde está o Irã, que é o centro da dor de cabeça do Oriente Médio nesse momento. Praticamente do lado da China. O Irã e a China estão separados por apenas um país, que é o Afeganistão. Então a China tem todo o interesse em sustentar, em estar ao lado dos iranianos, como uma forma de manter a atenção americana nessa região. Focado aqui no conflito Irã-Israel. Nós já tivemos um reposicionamento da postura do Irã, quando eles dizem, olha, ok, nós vamos tirar o pé do acelerador em relação ao enriquecimento de urânio para a construção de armas nucleares. Isso já é uma resposta à eleição do Trump, porque o Trump abertamente é favorável que Israel destrua o sistema nuclear iraniano. Eu também vejo com bons olhos. Acho que é um risco muito grande para o equilíbrio do Oriente Médio ter o Irã, que é uma grande dor de cabeça, com armas tão poderosas. Só que o maior inimigo do Irã não é Israel, o maior inimigo do Irã é a Arábia Saudita, porque os dois disputam aqui uma espécie de liderança espiritual pelo mundo muçulmano. Os iranianos são xiitas,
Os sauditas são sunitas, então são duas vertentes do islamismo. E nesse momento, os sauditas são os grandes líderes do mundo árabe, né? Os grandes líderes do mundo muçulmano. Terceiro maior produtor de petróleo do mundo, assumindo um novo regente, jovem, querendo implementar mudanças. Então, olha quantas coisas estão acontecendo no mundo nesse momento. E aí que entra essas políticas do governo Trump. O segundo indicado dele, como conselheiro de segurança nacional, também tem o mesmo foco: redução de conflitos secundários. Presta atenção nisso, ele considera a Ucrânia e Israel como conflitos secundários, para focar e priorizar os recursos para a China. Então aqui a gente está falando de um outro político, que é um veterano militar, boina verde, completamente interessado em migrar os recursos dos Estados Unidos para a China. Então, por enquanto, nós estamos falando aqui de políticos abertamente contrários à China, um gabinete que está fechado nesse sentido. Ele considera que os Estados Unidos devem forçar um acordo de paz ao limitar o envio de armas para a Ucrânia, mas mantendo a capacidade da Ucrânia se defender. Então eles não estão aqui para brincadeira, não interessa para os americanos um conflito prolongado na Ucrânia. E na minha visão, isso é realmente desnecessário. Por incrível que pareça, né, a gente torce pela Ucrânia, mas é uma guerra perdida. E a preocupação da Europa nesse momento, algo admitido inclusive pelo Biden, é que quando o Putin faz o primeiro ataque contra a Ucrânia e toma aqui essa região de Sebastopol, que é essa ilha aqui muito estratégica, o Obama, que era o presidente na época, não fez nada. A Rússia simplesmente invadiu aqui e a União Europeia não teve nenhuma reação. Então muitos políticos americanos atribuem isso, essa postura mais tímida na defesa da Ucrânia, como um dos motivos para o Putin ter atacado novamente. Então percebe como tem muitas coisas que vêm sendo costuradas e agora o governo Trump entra com essa ideia de tentar corrigir alguns erros históricos, por assim dizer. E aí o Waltz também considera a relação Estados Unidos e China como uma guerra fria moderna, alertando inclusive para avanços tecnológicos e avanços militares dos chineses. Os avanços tecnológicos, eles têm tudo a ver com investimentos. Eu vou soltar um vídeo na sequência falando especificamente sobre a China. Na minha visão, a China atingiu um pico e daqui para frente ela deve entrar num declínio que vai distanciar os Estados Unidos da China pelas próximas décadas. Só que isso não significa que a China vai acabar. Não significa que ela vai se tornar irrelevante. E no centro dessa guerra tecnológica está a guerra pelos semicondutores. E quem domina a tecnologia de semicondutores no mundo hoje é Taiwan. Eu vou aproximar aqui só para vocês terem uma noção, tá? Aqui está a China. Esse aqui é considerado o núcleo geopolítico da China. E aqui está Taiwan. Taiwan foi fundada por chineses. Aqui são chineses também, mas é um governo que se separou teoricamente da China quando, ao fim da Guerra Civil Chinesa, o Partido Comunista Chinês assume o controle do continente e o partido, vamos dizer, capitalista, que perdeu a Guerra Civil, foge aqui para Taiwan. O que os chineses não contavam é que Taiwan se tornou uma ilha com grandes avanços tecnológicos, especificamente em relação aos semicondutores. Então, essa
importância estratégica de Taiwan é o que dá nome, inclusive, ao que nós chamamos de escudo de silício. Por que escudo de silício? Porque Taiwan é tão importante que a China não pode simplesmente sair bombardeando aqui, ainda que esse não seja um ponto relevante para mim nesse momento. Então, quando nós voltamos aqui, olha, secretário de Estado, anti-China, conselheiro de segurança nacional, anti-China, a favor de uma pressão para derrubar a guerra da Ucrânia. A Tulsi Gabbard, que foi escolhida como diretora da Inteligência Nacional, quer dizer, um cargo que fica ali supervisionando todas as agências de inteligência e segurança dos Estados Unidos. Ela é tida como muitos, ela foi chamada inclusive dessa forma, como uma defensora da Rússia. Uma postura controversa para os americanos. Ela era democrata, foi indo cada vez mais à direita, criticada por isso, criticou muito o Partido Democrata em relação a essas políticas externas. E ela tem uma visão de que a Ucrânia deve permanecer neutra e fora da OTAN. Então isso é um ponto bastante relevante. Porque o que gerou toda essa guerra hoje em dia na Ucrânia foi o fato de que o Putin já tinha avisado, olha, a OTAN não pode entrar, a OTAN não pode chegar até a Ucrânia. A Ucrânia não pode fazer parte da OTAN. E aí a primeira fala do Zelensky foi, nós queremos integrar a OTAN. Então, contra ou a favor, foi isso que aconteceu. E quando a gente olha historicamente, do ponto de vista dos russos, realmente, olha, o que aconteceu? Inicialmente, a postura dos Estados Unidos era que, olha, a OTAN vai ficar nessa faixa aqui. Não vai avançar para próximo da Rússia. A OTAN, para quem não sabe, é a Organização Militar da Europa e dos Estados Unidos. Só que com o tempo essa linha foi avançando, eles foram investindo cada vez mais para tornar esses outros países aqui como parte da OTAN. Até o ponto que, se a Ucrânia entrar para a OTAN vai ser vizinha da Rússia, que é algo que os russos não querem. Por quê? Porque geopoliticamente, quem controla esse corredor aqui tem o poder ou de atacar Moscou ou de chegar até aqui na França. Porque esse espaço todo aqui é uma planície. Não tem montanhas aqui. Então é muito fácil você chegar até Moscou. Olha que interessante, né? Quando a gente vem para esse mapa, a única proteção que tem aqui na Europa, olha, é justamente onde eu moro. Que é aqui nos Alpes suíços ou Alpes italianos. Então, você não consegue, por exemplo, invadir a Itália aqui pelo norte, porque você bate nos Alpes. Olha a proporção disso, só para vocês entenderem o que eu estou falando. Quando você dá um zoom aqui, é disso aqui que a gente está falando. Isso é uma defesa natural. Só que quando você olha a Rússia, olha lá Moscou, não tem nenhuma defesa natural. É só planície. Por isso que você consegue chegar de forma tão fácil e invadir a Rússia. E por isso que a Rússia foi invadida tantas vezes. Foi invadida pelos franceses, foi invadida pelos alemães. Então, historicamente, os russos nunca vão permitir que essa região aqui seja controlada abertamente pelos inimigos. Isso é uma linha vermelha para os russos. Não vai acontecer, eles vão lutar com unhas e dentes por essa região. E a história comprova que eles estão certos. Se você olha aqui no sul, por exemplo, na divisa com a Turquia, né, com a Geórgia, eles têm essa barreira, olha. Uma barreira montanhosa. Então o sul está protegido aqui nessa faixa. Não tudo, mas essa é uma preocupação para a Rússia. Porque da mesma forma que o núcleo geopolítico chinês está próximo de Taiwan, o núcleo geopolítico russo é aqui em volta de Moscou. O restante inteiro da Rússia, que vem até aqui, não importa tanto assim para os russos.
O russo verdadeiro é esse que está aqui. Então Putin tem todo o interesse de defender o seu núcleo. Não estou aqui defendendo ele, eu só estou explicando o raciocínio dos russos nesse momento. E aí, voltando, né, pro gabinete do Trump, a escolha da Tulsi é uma escolha que é vista com bons olhos pelos russos, porque ela tem essa visão de questionar as ações ocidentais, dizendo que o Ocidente alimenta o conflito contra a Rússia. E ela defende negociações baseadas no reconhecimento de algumas demandas russas. Então a Europa não vê com bons olhos a escolha do gabinete do Trump. Percebem? Porque a Europa entende que se você der espaço para o Putin invadir a Ucrânia e sair vitorioso de forma tão fácil, qual que vai ser o próximo passo do Putin? A Polônia, por exemplo, que também sofreu na mão de vários países, está aqui do lado da Rússia. E a Polônia fica muito assustada com isso. A Polônia é separada pela Rússia só pela Bielorrússia. Só que esse territóriozinho aqui é russo. Então os europeus também têm uma grande preocupação, porque essa faixa toda aqui da Rússia, da Ucrânia, já foi invadida, já é Rússia. E onde vai parar o apetite do Putin? Será que ele vai querer chegar até a Polônia algum dia? Então não tem um lado certo e um lado completamente errado. É um grande jogo de interesses. A Europa tem os seus interesses, os russos têm os seus interesses, mas para a Europa é muito preocupante um governo russo que queira invadir os seus vizinhos. Voltando aqui, ela é uma das principais defensoras de um fim para a guerra da Ucrânia. Secretário de Defesa. Ele foi um dos mais criticados, porque até então ele é um ex-militar. Foco dele é a defesa dos valores conservadores, a revitalização militar, e ele entra aqui para fazer a limpa dos militares woke, né, dos militares de esquerda. Ele é contra isso. Justamente porque o Trump vem com esse trauma, vamos dizer assim, de que ele foi sabotado pelo próprio Estado americano, pelos sistema americano, né? Que nada mais é do que esses burocratas que fazem parte ali do Estado. Então a ideia dele é limpar esses burocratas e incluir o máximo possível de pessoas que pensem como ele. Então nesse caso aqui, ele é mais conhecido por ser um ativista conservador, concentrando em reverter as influências progressistas no exército. Sobre a China, ele adota uma visão alarmista, ele inclusive tem uma entrevista dele comentando que em todas as simulações de guerra contra a China, os porta-aviões americanos são destruídos por mísseis chineses. Então ele defende investimentos massivos nessa modernização militar americana. Inicialmente ele apoiou a defesa da Ucrânia, mas agora ele se alinha à visão do Trump de que o conflito precisa ser congelado e o foco voltar para a China. Então vocês percebem que a China não quer que isso seja resolvido. E se resolver a situação da Ucrânia, talvez a China vá tentar fomentar mais conflitos no Oriente Médio. Então tem bastante coisa acontecendo nesse momento. A embaixadora do Trump na ONU. Então, apoio a Israel e reforma da ONU. Nesse ponto, olha, eu não posso... acho que eu me considero bastante neutro, mas nesse ponto é visível que a ONU está fazendo um papel ridículo, apoiando vários movimentos, né, que eu não posso dizer o nome, lá no Oriente Médio. E realmente a ONU perdeu a sua função. Ela não tem mais credibilidade. Então ela é uma crítica feroz da ONU, acusando de preconceito contra Israel,
defende uma revisão do financiamento americano à organização. Ela apoia uma postura mais agressiva contra o Irã. Sobre a Ucrânia, não tem muito a dizer, ela não tem grandes opiniões a respeito. Então, eu diria o seguinte, nesse momento isso é muito alinhado com o que eu particularmente acredito. Eu sempre repito isso, olha, o que eu acredito não interfere nas minhas decisões de investimentos. Na hora de decidir no que investir, eu sou neutro, mas eu tenho as minhas convicções pessoais. E nesse momento eu sou a favor de um fim do conflito da Ucrânia, a favor de um apoio incondicional a Israel. Eu sou favorável a alguma forma de contenção do Irã, embora eu entenda todos os riscos, né, disso. É um tema até interessante para gravar um vídeo futuramente. Mas são coisas muito relevantes acontecendo. E aí, na conclusão dos fatos, o que a gente vai começar a ver como implicações para esse cenário de relações exteriores nesse momento? Primeiro, para a Ucrânia. A Ucrânia vai ser muito pressionada a ceder um pouco para acabar com a guerra. O Trump vem falando muito sobre o apoio à produção de petróleo nos Estados Unidos. Se isso acontecer, isso tende a reduzir o preço do petróleo e, por consequência, isso também pressiona a Rússia, porque a Rússia hoje, sancionada, depende muito da venda de petróleo. E aí, como que funciona essa dinâmica do petróleo ao redor do mundo? Vai funcionar da seguinte forma. Nós temos a Rússia vendendo petróleo para a China, para a Índia. Esse petróleo é refinado aqui na Índia e volta para a Europa. Só que o que acontece? Se o petróleo está custando $70 o barril, a Rússia vende com um deságio de 20%, 30% para esses países aliados. Então, o preço do petróleo influencia muito na capacidade russa de se manter firme ali na guerra da Ucrânia. Eu vou mostrar os gráficos aqui para vocês que vai ajudar a entender isso um pouco melhor. Olha o preço do petróleo, por exemplo. Ele vem sendo negociado a mais ou menos $70 o barril. Esse é um piso bastante relevante que vem desde 2021. Esse período aqui intenso de alta do petróleo foi justamente no período ali de invasão da Ucrânia. Quando começaram as sanções contra a Rússia, todo o conflito militar. E isso aqui, associado ao custo de vida na Europa e no restante do mundo, gera um grande impacto. Petróleo caro derruba presidente, porque gera muita inflação. Então, uma das políticas do Trump é conseguir manter o petróleo barato. E se o petróleo cair abaixo aqui dessa faixa dos $70, né, aqui nesse piso, ele pode vir aqui para $50, 60. E isso não é bom para a Rússia, porque o petróleo e o gás natural é o que sustenta a Rússia nesse conflito, nesse momento. Então isso tem um peso bastante relevante. Além disso, quando a gente olha a China, que eu venho falando indiretamente aqui, se nós pegarmos nesses últimos anos, em resultado percentual, desde o topo em 2021, a China está com menos 47%. Vem lidando com uma queda muito intensa. Se a gente pega um período um pouco mais longo, olha, vamos dizer de 10 anos, de 2025, 2014 em diante, ela simplesmente não conseguiu gerar valor para os seus investidores. Está negativo em 2,62%. Isso aqui para mim era visível há muito tempo. Para quem me acompanha mais tempo nas redes sociais, eu já venho falando a respeito disso e fundamentando isso há vários anos. Inclusive, indo contra os calls de várias corretoras no Brasil e dos Estados Unidos que pregavam investimento em China.
E quando você entende a dinâmica do comportamento social, político chinês, não faz sentido investir em China, e isso provavelmente vai ser uma das coisas que vai acabar derrubando a China. Então esses são pontos bastante relevantes nesse momento. E aí quando nós voltamos aqui para a relação com o Oriente Médio, eles já têm uma visão de garantia incondicional a Israel, enquanto o Rubio e o Hegseth defendem uma postura mais agressiva contra o Irã. Então eles são muito críticos aqui, inclusive em relação à saída meio maluca dos Estados Unidos do Afeganistão. E aí, como resultado, a gente vai ter, de certa forma, lógico que de forma controlada, eu vou até explicar isso para vocês, um apoio muito maior de ataques israelenses contra alvos estratégicos iranianos. Qual que é o problema desse apoio tão aberto? Que quando a gente vem aqui para o Irã, o que é importante vocês saberem? O Irã não é amiguinho da Arábia Saudita. Muita gente pensa, quando você olha aqui os árabes, que é uma coisa só. Não são uma coisa só. A Turquia, por exemplo, não é árabe. A Turquia é turca. O Irã não é árabe, o Irã é persa. A Arábia Saudita, Emirados Árabes, Oman, eles são árabes. E aí um segundo ponto, aqui são xiitas, aqui são sunitas. Então são duas vertentes diferentes do islamismo. Então o Irã não é amigo da Arábia Saudita. Ele não é amigo do Bahrein, ele não é amigo do Catar, não é amigo dos Emirados Árabes Unidos. E ele ameaça que se Israel, com o apoio dos Estados Unidos, atacarem os seus sistemas nucleares, as suas refinarias, ele vai, em contrapartida, atacar a Arábia Saudita e esses países vizinhos. Então esse é o grande risco de um apoio americano a um ataque maciço contra o Irã. Porque não é só esses mísseis que vêm aqui do Irã contra Israel. O problema não é esse. A realidade é que cada um está preocupado com o seu próprio país. E um ataque do Irã contra os postos de petróleo no Oriente Médio vão gerar muita instabilidade global. E se tiver aumento do preço de petróleo, você tem aumento da inflação. Com o aumento de inflação, altera completamente os rumos de política monetária ao redor do mundo, que é basicamente os rumos da taxa de juros. E aí nenhum governo tem defesa contra isso. Isso pode virar um outro conflito mais prolongado que ninguém quer. Não interessa para ninguém nesse momento. Então, por isso que os Estados Unidos apoiam ataques condicionados, controlados de Israel contra o Irã. Claro, isso aqui é muito importante. Agora, a Arábia Saudita, aqui, aliada dos Estados Unidos. Irã, inimigo dos Estados Unidos, apoiada nesse momento por Rússia, né, aqui, e China aqui. Onde que fica a Índia nesse momento? A Índia fica neutra. A Índia é apoiada pela Rússia, em alguns temas é apoiada pelos Estados Unidos. Tem uma rixa aqui por questões territoriais com a China. Mas, sem dúvida nenhuma, essa nova administração Trump tem o potencial de resolver muita coisa. Se eles vão ter a capacidade de fato de fazer isso, não sabemos, mas eles têm a intenção. E aí, em relação à China, eu já comentei, né? Eles são completamente anti-China. E o principal impacto imediato contra a China vai ser em relação às tarifas comerciais. Não vai ser militar, vai ser em relação a tarifas comerciais. O Trump vai taxar pesadamente a China. Só que a China também não é tão interessante para ela ficar criando uma guerra nesse momento, porque a China é um país comercial. Eu diria que ela não está pronta para entrar numa guerra militar. E um outro ponto é, no primeiro governo Trump, ele teve também essa guerra comercial, mas a China estava num momento muito melhor do que ela está agora. A China está cambaleante nesse momento, precisando aprovar pacotes
de incentivos fiscais maciços, US$ 1,5 trilhão para tentar impulsionar a economia. Só que o problema da China é um país com uma economia de investimentos, ela não é uma economia de consumo como é os Estados Unidos. Então eles precisam fazer os chineses começarem a consumir para ativar esse mercado consumidor interno, que sem dúvida nenhuma é gigante. Então, para resumir, as tendências na minha visão é um enfraquecimento do apoio à Ucrânia, um apoio mais direto a Israel, só que Israel é vista como um aliado estrutural dos Estados Unidos, diferente da Ucrânia, e uma maior presença aqui em Taiwan, né, uma presença americana, já que nós temos Coreia do Sul, aliado americano, Japão, aliado americano, Filipinas e Vietnã não são aliados clássicos como a Coreia do Sul e o Japão, mas também são pró-Estados Unidos, né, ou são mais neutros. E Taiwan, claro, como principal interessado. Então, a preocupação chinesa nesse momento é criar alternativas para enfraquecer os Estados Unidos e conseguir sobreviver a esses ataques comerciais. E aí é claro que a gente vai ver também retaliações chinesas. Os Estados Unidos vão bloquear, por exemplo, o acesso chinês às tecnologias de ponta da NVIDIA. Então a gente deve ver vários impactos que vão pesar muito nas ações da NVIDIA, vão pesar muito nas ações da ASML, que é holandesa. Fica aqui. A ASML é a produtora do maquinário que faz os chips semicondutores usado pela TSMC, que fica aqui em Taiwan. Então essa vai ser a guerra a partir de agora, uma guerra tecnológica principalmente. Carros chineses nos Estados Unidos vão ser super taxados. Não sabemos como a China vai retaliar, inclusive contra o Elon Musk. Então por isso que eu acho que em algum momento deve acabar um pouco dessa lua de mel do Musk com o Trump, com o governo Trump. Mas são coisas que a gente vai saber só agora com o passar do tempo. Espero que esse vídeo tenha sido útil para vocês, eu abordei alguns assuntos aqui. Nos próximos dias eu devo soltar uma perspectiva para o ano de 2025, perspectiva econômica, perspectiva geopolítica para o próximo ano e um vídeo exclusivo sobre a China que eu vou complementar, né, fazer até mais aprofundado do que eu tenho disponível hoje no nosso curso de Geopolítica para Investimentos. Se você gostou, manda aqui o canal para outras pessoas, curta, né? Aquele pedido clássico dos influenciadores, mas pelo que eu venho observando, isso realmente influencia no alcance dos vídeos. Obrigado, bom início de semana para todos.